Olá, meninos e meninas! Hoje iremos iniciar nossa primeira aula de programação web. Então, quando acessamos uma página web, estamos mais interessados na informação que ela possui, não é mesmo? Então, essa informação pode ser um texto, uma imagem ou um vídeo. Então, o conteúdo de uma página web é definido com a linguagem chamada de HTML, que é uma linguagem de marcação que foi proposta por Tim Berners-Lee na década de 80. O objetivo disso era criar um mecanismo simples que pudesse ser utilizado por qualquer pessoa que quisesse disseminar documentos. Então, desde a sua proposta até hoje, o HTML sofreu diversas alterações. A cada versão, novos recursos são adicionados e problemas são corrigidos. A versão mais atual é o HTML versão 5, ou HTML5. As especificações da linguagem HTML são publicadas pelo World Wide Web Consortium, ou mais conhecido por W3C. O W3C é responsável por linguagem HTML, linguagem XML e a interface DOM. Essa interface DOM seria uma plataforma para desenvolver a linguagem HTML e a XML. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouquinho da diferença do que seja o site e uma aplicação web. No site, nós temos páginas HTML estáticas, ou seja, não tem essa interação com o banco de dados, através de uma linguagem de programação, certo? É puramente um documento HTML. Aqui nós temos um exemplo do que é um site, certo? E a aplicação web. A aplicação web ela é bem mais robusta, porque ela necessita não só do HTML, ela necessita também de uma linguagem de programação que vai interagir com um banco de dados. Um banco de dados seria uma coleção de dados em que há requisições, solicitações, certo? Para carregar os dados na página. Então, o HTML não tem acesso direto a um banco de dados. Esta comunicação deve ser feita através de uma linguagem de programação que pode ser PHP, Java, certo? São linguagens que você pode utilizar para fazer o seu sistema, certo? Então, como eu falei, ela é mais complexa porque precisa de uma linguagem de programação para intermediar a solicitação do navegador e do banco de dados. Como exemplos, temos o Java, PHP e o Python, que também é uma linguagem de programação que vem sendo bastante utilizada. E aí nós temos os editores e IDEs, certo? Aqui eu trouxe para vocês saberem a diferença entre os dois. Um editor de texto é um programa de computador leve que serve para escrever e editar páginas de sites. Como exemplos, temos o Visual Studio Code, Sublime e o Notepad++, que é o que vamos utilizar em nossas aulas posteriormente. E o IDE? Ele é um editor bem mais robusto, certo? Porque ele facilita o desenvolvimento das aplicações web, porque nele eu vou poder interagir com as linguagens de programação, certo? Seria basicamente uma plataforma de programação bem mais robusta, onde temos como exemplo o Eclipse e o Visual Studio. Então aqui eu trouxe para vocês algumas características dessa linguagem HTML, certo? O HTML, como vocês já sabem, é uma linguagem de marcação que tem como objetivo formatar textos através de marcações denominadas tags e possibilita a interligação entre páginas da web, criando assim documentos com o conceito de hipertexto. Então, não faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, não é case sensitive. Os arquivos HTML podem ter a extensão HTML ou HTM, certo? A primeira é normalmente utilizada em sistemas Unix ou Linux e a segunda em sistemas Windows.
Os navegadores são capazes de exibir documentos com ambas as extensões, ou seja, eu posso exibir em navegadores documentos tanto com a extensão HTML, tanto com a extensão HTML. E esse documento HTML ele é composto por elementos que são hierarquicamente organizados. Para inserir um elemento em um documento HTML, devemos utilizar as tags correspondentes a esse elemento. Tag seria basicamente um rótulo que eu vou utilizar para identificar o que é que eu quero, certo? Então, elas são definidas como parênteses angulares, ou seja, esses daqui, ó, certo? É como se fosse esse símbolo de maior e menor. Então, os elementos podem possuir atributos e conteúdos. Os atributos são formados por nome e valor, e normalmente os valores dos atributos são definidos dentro de aspas duplas. O conteúdo dos elementos é um texto ou outros elementos. Então, aqui nós temos um exemplo de um documento em HTML, certo? Onde eu tenho as tags, ó. Existem tags que são consideradas principais, como essa tag HTML, head, body, certo? Este é um exemplo de como seria um código feito em HTML. No caso aqui, ó, nós temos a tag titular, que é a que determina que vai ser o título da sua página da web, certo? Então, aqui é a representação de como o usuário veria aquele código sendo exibido. Então, a especificação do HTML5 define duas sintaxes, que é a sintaxe HTML e a sintaxe XHTML. Mas a maior parte dos autores recomenda a utilização da sintaxe HTML. Aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me digam o que é HTML, qual a diferença entre o website e aplicação web, qual a diferença entre editor e IDE e cite as características principais do HTML. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos a introdução à programação web, certo? Com o conceito de HTML e W3C. HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. Vimos também a diferença entre o website e a aplicação web. O website, ou simplesmente site, é uma página simples da internet em que você não tem a interação de linguagem de programação com um banco de dados. É simplesmente puro HTML ou CSS, que é algo que vamos estudar em aulas posteriores. E vimos também o que é uma aplicação web, que é quando temos um sistema, porque sistema é diferente de site. Sistema é algo mais robusto, em que necessita de uma linguagem de programação interagindo com um banco de dados, certo? Vimos também a diferença entre editores de texto e IDE. Editores de texto são bem mais simples, que eu dei como exemplo o Notepad++, que é o que vamos utilizar aqui nesta disciplina. E o IDE, que seria uma plataforma mais robusta de programação, certo? E nós vimos também as noções gerais de HTML, com as suas características e estruturas básicas. Aqui temos as referências. Por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula, turma!